Meus caros, hoje eu vou fazer um comentário sobre um livro muito interessante, mas antes, tecer pequenas introduções acerca do escritor. Trata-se de Milan Kundera. Qual que é o objetivo da gente fazer essas dicas culturais? Pura e simplesmente oferecer um conjunto de narrativas para vocês ampliarem o horizonte em relação aos fatos do mundo, aos acontecimentos, de modo que esse conjunto de narrativas permitam vocês a terem um olhar muito mais qualificado, aprofundado sobre a realidade. É neste sentido que é possível construir uma esquerda pensante, reflexiva, não uma esquerda que fique gritando nomes e dizendo palavras de ordem. Não. Aqui é uma outra pegada. Aqui o objetivo é a gente até criticar a própria esquerda, a própria direita e oferecer essas narrativas para a gente começar a pensar uma outra possibilidade de sociedade, certo? E é imprescindível para nós esse conjunto de sociedade nova sem o estudo. Tem que ter o estudo. O estudo é fundamental. A escolaridade, os cursos são fundamentais e todo o arcabouço teórico que o mundo nos oferece é cerne para que você apreenda o mundo, absorva e reflita sobre ele. Não é para você pegar o conjunto de narrativas e sair repetindo que nem um papagaio. Não. Absorva o conteúdo, pense sobre ele, digira-o e assim poste para outros novas formas de pensar as realidades. É assim que é construção de uma esquerda reflexiva. O escritor que eu vou trazer hoje para vocês é o Milan Kundera, escritor da República Tcheca. Ele tem 90 anos de idade e desde 1975 ele foi morar na França. Ele estudou, primeiro ele começou a estudar literatura lá em Praga, capital. Depois ele não terminou esses estudos e foi para o curso de cinema. Mas ele teve muitos problemas com o Partido Comunista e tomou uma decisão que era de fazer a imigração para a França. E aí ele mora até hoje na França. Desde então ele sempre foi considerado um cidadão francês. Somente em 2019, ou seja, ano passado, Milan Kundera ele foi ele teve a sua cidadania tcheca reconhecida novamente pelo governo deste país. É possível perceber nos escritos deste autor uma crítica contundente ao comunismo das União da República Socialista Soviéticas. A República Tcheca fazia parte disso. Uma crítica ferrenha a essa organização e algo que é extremamente importante que começa a surgir nos escritos de Milan Kundera são os encontros e desencontros de casais, as reflexões que esses desenvolvem de profundo caráter existencial, filosófico e político também. Nos primeiros livros, o Kundera ele vai ter esse caráter crítico em relação ao regime comunista. Isso vai perpassar toda a obra dele. E depois ele vai ganhar umas características mais filosóficas e vai abandonando aos poucos essa característica política. Em Insustentável Leveza do Ser, é possível a gente ver essa reflexão política e filosófica de maneira clara, essa crítica em relação a esse regime comunista. Aliás, abre-se um parênteses aqui e deixo até a dica. Quando o Milan Kundera fala sobre o regime comunista, é preciso que você, caro leitor, perceba que na própria
a raiz da palavra, a acepção da palavra, da qual Marx pensou. O comunismo é um tipo de sociedade onde não há Estado, não há classes sociais e as pessoas vivem de acordo com a sua produção. Elas produzem aquilo somente para viver. Daí você vai parar e pensar: será que esses países, analisando a obra de Marx, eram de fato comunistas? É lógico que não. Eles eram países totalitários, autoritários. Tá? Não eram países comunistas. Fechando esse parênteses e voltando ao Milan Kundera. A obra que eu vou analisar é um livro chamado A Ignorância, que é este livro aqui. Ó. Este livro, ele conta a história de Joseph e a personagem é Pietra, uma coisa assim. 20 anos após exilarem, eles vão voltar para Praga e eles têm um encontro. 20 anos depois, eles estavam separados e se encontram. E a partir desse encontro surge várias reminiscências, casos de memória e principalmente fluxos de consciência. O que é o fluxo de consciência? É o desenvolvimento da própria memória em si dentro dos escritos do Milan Kundera. Existem escritores magistrais nessa questão do fluxo de consciência. James Joyce, no seu livro Ulisses, Clarice Lispector, vários livros dela desenvolvem isso, e principalmente o magistral Marcel Proust em seu Em Busca do Tempo Perdido. Esse livro, ele passa-se, qual é o contexto dele? É o contexto da Guerra Fria. Então eles vão voltar para Praga e vão desenvolver uma série de reflexões sobre a vida, sobre o tempo, sobre a política, sobre relacionamentos, sobre a existência humana. E vocês devem estar pensando, mas por que razão o livro chama A Ignorância? Segundo Milan Kundera, lá no final do livro, que é a cereja do bolo, que é interessantíssimo que vocês percebam isso, é o que? A ignorância é a fase onde a gente não sabe escolher exatamente as coisas. A personagem central, ela casou-se cedo. E Joseph também tomou algumas decisões cedo demais. E é nesse sentido que a fase da ignorância entre 19 e 20 anos ali que o Kundera coloca, que é a fase que a gente não sabe exatamente o que escolher, mas a gente acaba escolhendo. A analogia que ele faz é interessantíssima. Ele pega a obra Odisseia de Homero e ele faz alguns comparativos do casal como se eles fossem o personagens deste livro. Qual é a comparação que ele faz? É como se Praga fosse Ítaca, que é a cidade que Ulisses saiu depois que foi para a guerra de Troia e tenta se voltar para Ítaca, mas Poseidon não o deixa voltar porque, segundo Poseidon, ele teve uma briga ali com este deus. E Poseidon faz uma série de ações para que Ulisses não desembarque em Ítaca. E Penélope fica ali esperando seu marido durante 10 anos, se eu não me engano. Essa personagem principal, a mulher, ela é como se fosse, vamos dizer assim, a Penélope. E Joseph é como se fosse Ulisses. Então é esse comparativo magistral que ele faz. É mais ou menos assim o problema do livro começa. Eu vou fazer uma leitura só para vocês entenderem. Um homem e uma mulher encontram-se por acaso para retornar à sua terra natal, que haviam abandonado 20 anos atrás, quando escolheram o caminho do exílio. Serão capazes de reatar os fios da história de amor que antes
mesmo de começar, havia sido engolida pela Estige, pelo rio pantanoso da história, o fato é que depois de ausência tão longa, eles não têm a mesma recordação. São lembranças que não se parecem. É exatamente isso que acontece. Tanto ele quanto ela, ele não a conhece. Ele tenta relembrar quem é esta mulher. Pietra, uma coisa assim. Se eu não estiver enganado. Joseph não a conhece, não consegue lembrar quem é esta mulher. Mas ela lembra perfeitamente dele. E eles estabelecem diálogos, ele, na medida do possível, estabelece o diálogo, desenvolve algumas reflexões acerca do tempo, acerca da angústia, acerca das decisões e as consequências dessas decisões, e principalmente o que fica muito claro aqui, pelo menos na minha ótica, é uma visão existencialista de mundo, sobretudo sartriana. O que é isso? Sartre é um filósofo francês que ele vai dizer o seguinte: não existe essa coisa de essência, o que existe é existência. O que ele quer dizer com isso? Não existe algo a nível universal que vai determinar como é a sua vida, ou no caso como Deus, vamos dizer assim. O que existe é a determinação da sua vida por você mesmo. Por isso o homem é condenado à liberdade. Ele nasce com a liberdade. O que é a liberdade? É o poder de escolha. É isso que o Sartre diz. Então, nesse sentido, é um livro profundamente existencialista, se vocês perceberem e olharem o livro por esta ótica. E as consequências das decisões de Joseph Pietra, vocês perceberão que terão resultados adiante. Mas por que esse livro ele nos oferece um conjunto de narrativas para pensar a sociedade contemporânea? Primeiro, as reflexões filosóficas sobre desencontros e encontros, sobre a construção da existência, ou seja, como você constrói a sua vida e de que maneira você a leva adiante, como que um regime político ele determina de maneira direta a sua vida. Isso é importante porque muitas pessoas acham que a política não determina a vida individual de cada pessoa. Determina sim. Milan Kundera é um exemplo. Ele era da República Tcheca, em certo sentido foi perseguido pelo regime comunista, teve que se exilar na França, aonde até hoje ele mora, começou a escrever suas obras em francês, não escreveu mais em tcheco, e as primeiras obras que ele escreveu em tcheco ele mesmo traduziu para o francês, e perceberão, se você for ler os livros, tem esse caráter fortíssimo de crítica ao regime soviético. Como eu disse, não é um regime comunista, de acordo com Marx. Marx vai dizer que é uma sociedade, o comunismo basicamente é uma sociedade sem classes sociais, sem Estado, e aonde o homem produz aquilo que é lhe suficiente para viver. Se você analisar o regime soviético do qual Milan Kundera fala, há Estado, um Estado totalitário que determina a maneira individual de cada homem, há classes sociais, sim. Então, e o homem não trabalha apenas pela sua mera sobrevivência. Há uma distinção de maneira bem clara sobre os indivíduos. Então, percebam, não é. Isso é importante. A gente ler a obra, não somente a obra pela obra, mas ler a obra no seu conjunto histórico, social, político e até psicológico para vocês entenderem as formas como a história determina a construção dessa obra. Então, é interessante que vocês leiam essa obra aqui e percebam todas as reflexões que são desenvolvidas ao longo do texto e essa relação que ele faz da Odisseia com o casal. É como se fosse uma espécie de
Penélope e Ulisses contemporâneos, aonde eles demoram a se encontrar e quando se encontram ficam receosos no sentido de entregar-se a um ao outro, de amar-se. Sugiro que vocês leiam este livro, interessantíssimo. Sugiro também que vocês leiam A Insustentável Leveza do Ser, que é o livro mais conhecido dele. E existem vários outros livros. O primeiro livro dele, A Brincadeira, é interessantíssimo porque ali surge de maneira clara e contundente a crítica ao regime soviético, que é uma marca central deste grandioso escritor. Este é o segundo vídeo, do qual vos ofereço este conjunto de narrativas no sentido de você adquirir capital cultural e olhar o mundo de uma outra maneira que não seja esta do senso comum, aonde há essa profunda difusão da burrice. Meus caros, pensem sobre este autor, pensem no contexto histórico, como que era a República Tcheca na época, como que era, de que maneira que o idioma russo foi imposto para todas as pessoas. Isso é interessante que vocês saibam. E como que foi a forma de viver dessas pessoas. Em certo sentido, Milan Kundera nos oferece isso, nos dá uma dimensão de como que era estas formas de vida nesta época, tá? Este é o segundo vídeo e espero que vocês gostem, espero que vocês adquiram conhecimento para serem pessoas melhores. Um abraço e até mais.